pleno Natal e eu tava com uma dor de cabeça, achando que era uma dor de cabeça normal. Tudo bem. E descobriram que eu tinha um abscesso de 7 centímetros no cérebro. Um caso gravíssimo. Sem exagero, eu podia ter morrido ou ficado com sequelas. Hoje eu vim conhecer a história da Áurea Beatriz da Blank Tour Turismo aqui no Rio de Janeiro. Áurea, conta um pouquinho da sua trajetória no turismo, da sua história. Então, eu comecei com 18 anos, já tem muito tempo. Muito tempo. Comecei sendo funcionária, só trabalhei como empregada em 2 empresas. Depois, há 30 anos atrás, eu abri minha própria operadora e estamos até hoje aqui, né? Uma empresa especializada em grupos, em forfait, atendimento de agência. É isso, né? A gente é super especializada no ramo, com muitos clientes e muitas experiências. E imagino que você é uma grande viajante também. Menina, de uns anos pra cá, eu acho que todo mês eu vou pro exterior, literalmente. É um sonho de muitos brasileiros. Às vezes a trabalho, às vezes de férias, mais a trabalho do que férias, mas eu procuro, com meu otimismo, né, com bom humor, a gente misturar as coisas mesmo quando está trabalhando. Eu faço mesmo. Quando Tem eu que viajo, ser. eu também visito. Vamos fazer do trabalho uma coisa boa também, que eu amo o meu trabalho, então acho que é super favorável. Perfeito. Áurea, agora me conta o que você viveu em Amsterdã com uns anos atrás. Então, eu estava passando uma temporada de uns 3 meses na Europa, viajando à beça. Estava em Amsterdã em 24 de dezembro, né, que aconteceu o meu episódio. Em pleno Natal. Em pleno Natal, e eu estava com uma dor de cabeça mais de um mês, tomando paracetamol, Novalgina, achando que era uma dor de cabeça normal. Tudo bem. Só que no dia 24 de dezembro, eu comecei a fazer uma confusão mental. Imagine eu, que já tinha ido a Amsterdã 5 vezes, não conseguia me mexer da porta do hotel, se eu ia para a direita, para a esquerda, mesmo navegando com o Google Maps. E aí meu marido me achou esquisita e ligou para minha filha e falou: sua mãe não tá bem. E aí fizeram um teste neurológico comigo pelo telefone do Brasil. E aí falaram: leva ela pro hospital. A Júlia, a minha filha, né, que estava com meu marido, mas ele ficou tão nervoso que ela acionou a Cores pelo telefone. Tudo fluiu de maneira muito suave, assim, do primeiro momento que eu acionei o seguro, foi super rápido. E o que eu achei mais incrível nesse atendimento era que eu falava com as pessoas na central toda vez que eu tinha que falar, né, sobre o caso. As pessoas sabiam do caso. Era como se aquela central, quando eu abria um protocolo, as pessoas não perguntavam as mesmas coisas. Às vezes isso acontece, né, quando você tá no meio de um atendimento. E foi impecável, assim, as pessoas que me atendiam na central, o médico que a gente falava, porque, né, tinha um médico também da Cores, que era minha ponte de contato para me explicar certas coisas, né? Porque era um médico lá em Amsterdã que falava inglês. Eu me senti abraçada, e isso é uma das coisas que eu sou mais grata. Porque o atendimento, ele estava acontecendo, já estava na mão dos médicos e a gente tinha que confiar. E eu saber que toda vez que eu precisava acionar, eu saber que as pessoas sabiam qual era o caso, a importância, e me sentir abraçada foi o que foi mais incrível pra mim, né, que tava do lado de acionar ali da parte burocrática e tudo mais. E me conta, como é que se desenrolou depois que você entrou no hospital? Aí eu cheguei no hospital indicado pela Cores, né, fiz um teste neurológico, uma triagem quando cheguei, e na mesma hora detectaram que eu tava com alguma coisa no cérebro que não era impossível saber naquele momento. Fui internada no dia 24 de dezembro, só que lá eles não fazem uma ressonância nas datas de feriado, no máximo uma tomografia. Nossa, é muito interessante, porque cada país tem a sua cultura, sim, inclusive no atendimento médico. Total. Então, assim, é muito importante, né, as pessoas entenderem que não é uma questão que é pior lá ou melhor aqui, não é isso. Perfeito. São condutas diferentes. Entrei, fizeram uma tomografia na mesma hora e detectaram que eu tinha uma mancha enorme no meu cérebro, mas não sabiam o que era. Podia ser um tumor, podia ser um abscesso, podia ser um meningioma, podia ser muita coisa, porque é impossível saber. E aí eu fiquei internada ali,
esperando acabar o feriado de Natal, porque lá na Europa o feriado de Natal é 25 e 26. E tudo que no para. Brasil não é. E tudo para Mesmo. 26, eu acho que chega a ser pior que dia 25, em termos de paralisação de tudo. E aí, quando abriu, né, tudo na quarta-feira, desculpa, no dia 26, dia 27, eu fui transferida daquele hospital de emergência para um hospital para fazer a ressonância. Só que nesses 3 dias já tinha piorado muito, eu já estava assim completamente fora da caixinha, já não sabia quem eu era, quem ninguém era, sabe, assim, uma loucura. Fui transferida para um outro hospital, fizeram uma ressonância e descobriram que eu tinha um abscesso de 7 centímetros no cérebro. Gigante. Muito grande. Eles usaram o termo que meu cérebro estava herniando, ou seja, já não estava cabendo mais dentro da minha caixa craniana. E aí, imediatamente, fizeram uma cirurgia para drenar aquele pus, né? Porque era literalmente um pus dentro de um abscesso. E aí eu fiz um teste, fizeram o teste, uma cultura, e descobriram qual era o meu problema. Então, assim, foi tudo muito rápido. Internei, operei e fiquei lá por quase 50 dias. Nossa, e você comentou que você entrou num hospital, foi para outro. Nesse processo todo, você teve o suporte do Seguro Viagem da Cores ou teve alguns processos que você fez sem o amparo? Não, de jeito nenhum. O que me encanta mais assim, com a Cores é saber que a gente está falando com pessoas aqui no Brasil, em português. E outra coisa, né? Eu sou cliente da Cores como empresa, eu sou cliente da Cores como viajante. Então, eu tô nas duas pontas, né? Então, assim, eu tive o atendimento da Cores pela minha empresa e por mim. E com os meus clientes, os clientes da Blanquitour, isso acontece da mesma forma. O cliente fica doente no exterior, eles me acionam aqui. E a gente faz o mesmo suporte junto à Cores. Sem dúvida. Né? Claro que depois o processo ocorre com o viajante, né, o assegurado, e a gente sai. Mas é assim, é uma tranquilidade muito grande a central de atendimento da Cores, né? Por isso que a gente aqui é muito, muito conectado com a Cores nesse sentido, né? Porque eu acho que o atendimento bom, ele começa na hora que você precisa. Exatamente. E, às vezes, né, eu acho muito importante falar isso também, é que o cliente lá fora, às vezes, fica um pouco irritado. Ah, mas eles não me ligaram, eles não me... né, a gente tem que entender que isso tudo, depois que a gente fala, é tudo uma cadeia de procedimentos até eles encontrarem alguém que possa te atender ou realmente te dar o suporte, né? Então, assim, no meu caso, é perfeito. Eu lembro que quando aconteceu e ela já estava bem, né, assim, ela já estava ausente, eu pensava, meu Deus, qual é a cobertura de seguro? E a gente ficou muito feliz em saber que era uma cobertura boa. E antes da gente, né, vou fazer um seguro aqui com uma cobertura menor, porque acho que vai dar. Não vai acontecer nada, talvez, às vezes a gente pensa, se cair, quebrar, mas tudo pode acontecer, né? Então eu acho que entender que seguro a gente não quer acionar, mas se precisar acionar, ele realmente tem que ser o melhor. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas assim, qual o valor de seguro? Eu dou 3 opções, mas eu sempre falo, olha, poxa, de 250 mil dólares ou euros, enfim, tá só R$500 mais caro, faz, no meu caso, um caso gravíssimo, eu sem exagero, eu podia ter morrido ou ficado com sequelas, né? Então, assim, você precisa ter essa segurança ao viajar. É o meu pensamento, eu sempre aplico isso. O que mudou para você depois dessa experiência, tanto pessoal quanto no seu trabalho, no seu negócio? Olha, essa experiência pessoal, né, e também do meu trabalho, mas mais pessoal, porque é minha vida, né? Claro. Mudou que, assim, eu hoje entendo que não tem fórmula. Vai ou pode acontecer com qualquer pessoa. Então, as pessoas precisam se sentir amparadas, né? Então, assim, e o meu processo com a Cores, né, só para ilustrar mais ainda, né, até o final foi perfeito, porque quando tive que voltar para o Brasil depois de 50 dias internada,
me mandaram uma enfermeira para me buscar, para me repatriar, que eles usam o termo, né? Que era especializada na pique que eu usava para passar um antibiótico que eu não podia parar. Eu voltei para o Brasil ainda com esse aparelho, né? Era 24/7. 24/7, por isso que eu fiquei internada há tanto tempo, porque o antibiótico tinha que fazer efeito para o edema que ficou no cérebro diminuir para poder voar. E mandaram essa enfermeira maravilhosa, Soraya, porque ela ficou na minha memória. E assim, ela me trouxe de uma competência, de um cuidado, sabe? Ela era maravilhosa, literalmente. Então, assim, ela me entregou no hospital no Brasil. Nossa, Isso não tem preço. que bom. Eu fico feliz que a gente... pensando. Eu também, porque é um propósito da Cores. Demais. Amparar quando o viajante mais precisar. E que bom que a sua história teve um final feliz. Muito. Que a gente participou desse desenrolar, te mandando, né, pessoas... Porque a gente fala... além do atendimento em outra língua, outro idioma, outra moeda, que seu caso foi um caso bastante alto, você tinha um acolhimento do Brasil e de uma empresa que você confia. Exato. E o medo também de até minha cobertura, que era boa, não caber Ser na suficiente. conta que eu teria que pagar naquele lugar, né? Então também isso é uma questão que dá um pouco de medo, insegurança, que acontece com a gente viajando. E outra coisa, não é... Isso aconteceu comigo, mas com 40 anos de turismo que eu tenho, você tem noção quantas vezes eu tive sinistros aqui? Muitos. E realmente, eu nunca tive um problema de um cliente que não tivesse o seguro. E funcionou, né? Então isso que eu acho importante, né? É o recado que eu dou. É um exemplo que eu dou que é meu. Eu não estou usando o exemplo de ninguém. Eu estou usando o meu exemplo. Aconteceu comigo e gravíssimo. Então eu acho que é super importante. Eu fico muito feliz de você de estar aqui por compartilhar essa história com a gente. Eu adoro falar disso para realmente que as pessoas entendam. Ai, que bom. Muito obrigada. Imagina. Não conte com a sorte, conte com a Cores.